Caros alunos e alunas da Quarentena Dev, vim dar uma dica bem legal para vocês conseguirem fazer o desafio de CSS da Pokébola. Vamos lá ver. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um lugar para escrever o nosso código. Eu baixei o projeto da Quarentena Dev que o Mário falou na última aula e que está disponível na aula 5 para baixar. Então, eu baixei ele aqui no meu computador, começar a partir dele, mas também dá para ser feito a partir do CodePen. E vou abrir o VS Code, que é o meu editor de código favorito. E vou abrir esse projeto aqui para a gente ver esse exemplo, como entender melhor esse desafio da Pokébola. Então, eu vim aqui, Open Folder, né? Vou no meu desktop, dou um Open na pasta aqui e já vai carregar os 3 arquivos de HTML, o de CSS e o de JavaScript, tá? Não vou precisar do JavaScript, só vou precisar do HTML e CSS, mas eu vou deixar ali, não vai me incomodar. Na verdade, se me incomodar, eu posso tirar ele também. Vou abrir aqui no navegador, eu estou usando aqui o Google Canary, que é um navegador que é a próxima versão do Google Chrome. Então, ele é um pouco mais atualizado que o Google Chrome e eu gosto de testar coisas lá. Então, eu posso vir aqui, abrir o Google Canary e abrir o arquivo que eu vou mexer, que é o index aqui, HTML da Quarentena Dev. Então, aqui ó, já sai o alert de teste e o código HTML, né? Então, assim que eu vou conseguir ver o meu arquivo de HTML dentro do navegador, abrindo ele aqui dentro do meu navegador. Se o JavaScript estiver me incomodando, ou seja, toda vez que eu recarregar a página vai vir o alert, eu posso ou tirar o código que carrega o JavaScript assim, né? E eu posso vir aqui e salvar o arquivo, porque se eu não salvar o arquivo, ó, essa bolinha aqui, ó, quer dizer que eu não salvei o meu arquivo. Se eu não salvar o arquivo, as alterações não vão ser interpretadas aqui pelo navegador. Então, eu vou apertar o comando do teclado, que é o Ctrl S, ou vocês podem vir aqui e apertar Save, tá? Agora não fica mais aquela bolinha branca aqui, então, ou seja, eu salvei o arquivo. Agora eu vou recarregar, ó, e o alert não vai vir mais. Quem quiser deixar o JavaScript aqui e só vir aqui no nosso arquivo JavaScript, ó, eu posso dar um //, lembra que o // é o comentário, ou seja, todas as linhas que eu quero que sejam ignoradas. Então, eu consigo fazer isso para também ignorar esse arquivo. Eu apertei Ctrl S para salvar, a bolinha já sumiu aqui, então também posso fazer desse jeito, né? Deixando o JavaScript no HTML. Mas vamos ao que interessa. Então, aqui no código HTML, primeiro de tudo, a gente tem que colocar uma tag, né? Uma tag, ela é, como a gente já viu na aula, né? Na aula 5, são essas marcações para transformar a informação de texto. Por exemplo, eu posso escrever Pokébola, né? E posso colocar o H1 aqui. Deixa eu colocar aqui a Pokébola dentro do H1, porque no meu editor, toda vez que eu abro uma tag, ele já fecha. Ó, Pokébola. Já apareceu aqui, né? Pokébola. Então, eu posso escrever a partir de qualquer tag. E existe uma tag que a gente pediu para vocês estudarem, olhando o MDN, que se chama div. Essa tag div, ela não significa nada. Ela serve para para te auxiliar a escrever, fazer layouts na página, ou seja, fazer formas, fazer desenhos, né? Então, ó, não salvei aqui, não apareceu lá, ó, minha bolinha branca, então Ctrl S, salvei, ó, saiu a bolinha branca, vou recarregar aqui, ó, já não tem nada na minha página, porque não tem nenhum texto, só tem esse div, né? Então, esse div aqui é uma tag. Inclusive, se eu voltar a usar aqui o inspecionador de elementos, né, o nosso DevTools, né, clicar com o botão direito na página, Inspect, o meu Inspect aqui, ele abriu no canto, mas tudo bem se o seu abrir lá embaixo. Aqui tem esses 3 pontinhos, ó, que vai mudar o DevTools de lugar aqui na tela, como a gente já viu em aula também.
E eu consigo ver toda a estrutura nessa aba Elements ou Elementos, aqui toda a estrutura do meu HTML. Se tiver muito pequena a letra, ó, Ctrl+, vai dar zoom aqui na letra. E eu vou conseguir ver que aqui está a tag div, né, do nosso documento HTML. Agora, o que eu quero explicar para vocês aqui é uma coisa muito importante chamada box model, tá? Eu escrevi aqui a palavra só para vocês memorizarem e a gente conseguir ver ela aqui e entender o que é o box model. O box model é uma coisa fundamental para vocês conseguirem entender o CSS muito bem, como ele funciona em cima do HTML. Então, se a gente traduzir essa palavra, box model, né, significa modelo de caixa, né, modelo de caixa. O que isso quer dizer, né? O que é o modelo de caixa no HTML e no CSS? Quer dizer que, para o ponto de vista do CSS, todas as tags, né, todas as tags HTML são como caixas. Então, se eu vir aqui, né, com o mouse em cima da tag div, aqui na aba Elements, eu vou ver que a div ficou toda azul e destacada. Então, se a gente olhar, se a gente pensar que forma geométrica é essa tag, ela seria um retângulo, né? Ou seja, é uma caixa, mas é uma caixa retangular, não é uma caixa quadrada. E todas as tags do HTML são caixas. Então, olha só, se eu colocar um H1 aqui, colocar modelo de caixa, depois colocar, sei lá, um H2 aqui e colocar caixa 2, né? Ó, vocês vão ver que eu tenho, ó, um modelo de caixa, então é uma caixa azul, tem essas bordas laranjas que tá vendo que representa aqui um espaçamento, a gente já vai entender isso. Tem o box model aqui com a div e tem o caixa 2 que também tem umas partes laranjas. Então, vamos entender logo o que é esse box model. Então, basicamente, ele é um jeito de você organizar as divs, né, os elementos, na verdade, em caixas. E a gente consegue olhar aqui embaixo, se eu pegar e arrastar para cima, essa janela aqui embaixo, eu vou ter os estilos e vou conseguir ver o desenho do box model de um determinado elemento. Então, o box model é esse plano aqui, é esse desenho, né, de uma tag. Então, eu vou pegar o H1, porque o H1 ele tem um desenho bem interessante. Ó. Cliquei nele aqui, tá me mostrando todos os estilos de CSS. Esse aqui é os estilos já carregados pelo navegador para essa tag. Então, é esse estilo que faz essa H1 ter uma fonte um pouco maior, né, ser negrito e ter essas margens. Então, como o H1 é uma caixa, mas ela é uma caixa que tem outras propriedades que podem ser modificadas, essas propriedades são desenhadas nesse mapa. Então, por exemplo, aqui quando eu passo o mouse nesse canto e passo justamente em cima desse quadradinho mais dentro, mais no núcleo desse mapa, ele está me dizendo que esse quadrado tem 244.800 pixels de largura, vezes 36.800 pixels de altura. Claro que ficou uma medida um pouco complexa, né? Mas a largura, no momento que eu vou arrastando aqui a página, o nosso inspecionador de elementos, né? Ou DevTools, que é o nome dessa ferramenta que a gente usa para desenvolver sites, eu vou aumentando ou diminuindo a largura dessa caixa, porque por padrão todas as caixas ocupam toda a largura. Então, esse é o tamanho natural de todas as caixas, né? Se a gente for na div, ó, a gente vai ver que tá 328 de largura com 18.400 de altura. Então, esse é o tamanho. E uma caixa, ela pode ter uma propriedade chamada padding, uma propriedade chamada border e uma propriedade chamada margem. E se a gente olhar aqui no H1, a gente vê que o laranja representa a margem, ou seja,
o espaçamento externo dessa tag, desse elemento HTML. Então, a partir da borda, o H1 tem 440 aqui, né, de margem. Claro que esses númerozinhos estão super picadinhos, mas a gente pode arredondar eles depois, redefinindo esses tamanhos no CSS. Então, aqui, ó, quando eu passo o mouse em cima, ele consegue destacar para mim o que é por esse espaçamento em cima e embaixo. Isso explica por que uma tag não fica exatamente depois da outra e tem espaçamentos diferentes. Então, aqui, por exemplo, se eu mudar para div e o H2 também para div, você vai ver que vai ficar exatamente um embaixo do outro, ó, bonitinho. Porque o div, por padrão, ele não vem com um espaçamento entre os elementos. Por mais que eu coloque um enter aqui dentro, esse enter não vai fazer efeito nenhum na visualização, porque o HTML não mexe na visualização. Quem mexe na visualização é o CSS, na exibição, né, desses elementos. Então, agora eu vou voltar aqui para que era H2 e H1. Então, tudo isso faz parte do Box Model. O Box Model, basicamente, é entender essas camadas que um elemento tem. E aí, esse elemento, se eu pegar e agora abrir o meu CSS, eu posso abrir aqui os dois arquivos de uma vez só, posso abrir o HTML e o CSS, eu posso vir aqui e modificar o box model do H1. Colocar, por exemplo, a margem, que já estava com 21, só que estava bem quebradinho esse valor, né? Então, vamos ver qual que era o valor que estava aqui, 21 ponto. Eu posso deixar uma margem mais arredondada, por exemplo, 20 pixels, que daí ele já pega os 4 lados, ó. Agora, ó, mudei aqui para 20 pixels, aqui eu consigo ver no estilo linha 5 tem margem de 20 pixels dos 4 lados. Assim como num elemento, ó, eu consigo ver como que tem a margem eu botei margem dos lados também, não só em cima, né? Então, quando eu passo só apenas um valor 20, pega a margem nos 4 lados dessa caixa, né? Eu consigo ver que ficou afastado aqui desse lado esquerdo, né? Como se alguém tivesse empurrado. E realmente a gente empurrou, né? Fizemos uma margem do início do conteúdo até o fim. E também existem essas outras propriedades. Então, por exemplo, a borda, né? Então, vamos mexer aqui na borda. Border, a borda tem que ter um tamanho, então, eu vou botar um tamanho bem grande para ficar bem destacado. Deixa eu diminuir um pouco a minha letra. Borda, eu tenho que ter... Qual é o tipo de borda? Vocês podem pesquisar, porque existem vários tipos de borda. Então, eu vou botar uma borda sólida, que é um traço, enfim, contínuo. E eu tenho que passar a cor da borda. Eu vou passar aqui... vamos ver uma cor bem louca aqui. Isso aqui não parece ser brown, parece ser um vermelho, mas eu vou colocar aqui o brown. Ó. Então, agora aqui, ó, a nossa caixa, ela tem uma borda. Então, a borda de 4 pixels de largura. Então, ó, se eu vir aqui, ó, e tirar a borda, ó, posso fazer isso aqui no DevTools. E eu consigo modificar e verificar essa borda. E eu também tenho o padding. Tá vendo que o texto, ele tá colado aqui na borda, o que pode ficar estranho. Se eu realmente quiser fazer uma caixa com um texto e eu quero arrumar esse texto, deixar ele colado do lado esquerdo pode ficar um pouco ruim. Eu queria ter um espaçamento, mas não só lá no lado esquerdo, eu também queria deixar um pouco mais distante esse texto dessas bordas. E aí vem a propriedade padding, que a propriedade padding ela é o espaçamento interno, ou seja, da borda, entre a borda e o conteúdo de dentro da caixa. Então, eu vou colocar aqui um padding de 10 px para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Então, agora eu vou passar o mouse, ó, e tá vendo que o nosso padding ficou destacado pela cor verde aqui. Então, eu consigo também passar o mouse em cima e ver que uma caixa consegue ter o seu conteúdo afastado da borda interna. Então, o tamanho da caixa, o tamanho real da caixa é esse tamanho, mais 10 de espaçamento, 10 para cima e para baixo e para os lados, ou seja, 20 de espaçamento interno,
mais 4 de borda e mais 20 de espaçamento externo. Então, esse aqui é o box model de uma tag. E claro, uma tag, ela também pode ter a sua altura e sua largura definidas, sem ser definidas apenas pelo conteúdo. Então, aqui, quem está definindo a altura dessa caixa está sendo o conteúdo, ó. Então, eu deixei uma tela bem pequenininha e o conteúdo já quebrou e definiu a altura. E a largura também, ó, depende do tamanho da tela. Mas, se eu quiser, eu posso deixar essa largura e altura definidas. Então, eu vou botar aqui uma altura, né, height de 100 px e um width, ou seja, a largura, vou colocar também de 100 px. Ou seja, quando eu tenho largura e altura iguais, eu vou ter um quadrado, eu não vou ter mais um retângulo. Ó, então, agora eu tenho um quadrado aqui, né, porque eu defini no meu H1 que a altura desse elemento vai ser fixo. Ó, então, aqui já está no nosso box model 100 por 100. Às vezes, quando é muito pequena o espaço para a letra transborda, tá? As fronteiras dessa caixa. O ideal seria ser essa altura aqui para ficar proporcional à caixa com o texto, mas daí o CSS está se virando ali e o HTML estão se virando para encaixar esse texto dentro dessa caixinha pequena, né? Então, aqui eu posso marcar e desmarcar esses dois. Beleza. Então, sabendo que todo mundo é uma caixa, então eu vou tirar essas duas caixas aqui, né? Eu não quero mais elas. Se vocês querem manter o código, só não querem ver, né? Só querem, tipo, deixa que depois eu mexo nisso, eu posso adicionar um comentário de HTML, que é essa tag maluca aqui, ó. Então, o início dela é exclamação, dois tracinhos, e o fim dela é tracinho, tracinho e sinal de maior. Isso aqui não vai ser exibido no HTML. Ó, já saiu, só tá esse H1 aqui. Beleza, então agora sabendo que toda a caixa, ela né, toda tag, ela é uma caixa, a gente consegue ter mais um monte de propriedades para apresentar essa caixa de uma maneira diferente. Uma delas é a propriedade do desafio, que é a box shadow, né? Ou seja, uma caixa, ela pode ter uma sombra, né? Então, o box shadow, ele tem propriedades aqui para a gente poder modificar e fazer uma sombra para essa caixa. Inclusive, tem um link para referência, que é um link que a gente até já tinha citado aqui na nossa aula. Então, vamos ver, na verdade, como que fica essa propriedade aqui. Olha só que bacana essa ferramenta. Aqui, em vez de eu escrever o box shadow aqui, eu posso escrever ele direto aqui nessa ferramenta, que eu posso editar o CSS, ó. Eu posso editar os valores que eu tenho aqui, e se eu apertar Tab ou Enter, ele já abre uma nova linha para eu inserir um novo estilo aqui. Então, box shadow, e eu consigo ver aqui todas as propriedades de uma sombra que eu posso ter. Então, aqui, 10 pixels, eu sempre vou chutando aqui para ver como é que é. Se eu botar 10 e 10, ele já vai aparecer uma sombra bem simples, bem rudimentar, mas que vai nos dar essa impressão de que a caixa já saiu, né, do plano, que ela está por cima, como se ela estivesse flutuando mesmo, né, que é o que a sombra faz, né, ela dá esse efeito de estar uma coisa flutuando. E a sombra, ela tem várias propriedades. Então, esses primeiros 10 pixels, ó, ela é o deslocamento do eixo X, ou seja, horizontal, né? Então, eu posso até colocar valor negativo, ó, que ele vai para o lado esquerdo e o valor positivo vai para o lado direito. E mesma coisa aqui, o outro valor, ó, ele distancia no eixo vertical, né? Então, vai para cima ou para baixo, dependendo do valor, se é positivo ou negativo. E tem mais um valor aqui, que é
o valor de quão nítido, quão esfumaçado eu quero essa sombra, ó. Então, se eu botar 0, ela vai ficar bem nítida. E se eu for ir aumentando, ela vai esfumaçando, e eu posso deixar bem esfumaçada. Quanto mais alto o valor, mais esfumaçado fica. E também tem um outro quarto valor aqui, que seria a dimensão ou a escala dessa sombra. Então, 0, ela quer dizer que a sombra é do mesmo tamanho da caixa. Se eu botar, por exemplo, 10, vai ser 10 pixels maior que a caixa, ó. E eu consigo fazer uma sombra super maior que a caixa. E se for negativo, vai ser menor que a caixa. E aí, isso dá milhões de possibilidades aqui pra gente fazer uma sombra muito diferenciada, né? Dá para fazer um desenho bem maluco de sombra. E por último, o quinto parâmetro, né, a quinta opção aqui no Box Shadow é a cor da sombra. Então, uma sombra não necessariamente precisa ser preta ou cinza. Ela pode ser, sei lá, vermelha, azul, né? Ó, azul não, né? Blue. As cores do CSS são em inglês. Ou posso, claro que aqui, se eu escrever o nome da cor, a tonalidade nem sempre é a tonalidade que a gente quer. Então, eu posso pesquisar um pouco mais sobre cores no CSS e ver que eu consigo passar cores por hexadecimal, né, que são um código que vai de 0 a 16, que aí, como a gente não consegue fazer uma sequência com números de 1 a 16, a partir do 10 ele vira A, B, C, D e F. Então, eu posso criar uma sombra aqui, vamos ver que cor que vai dar se eu colocar essa cor. Ó, deu um azul um pouco mais escuro, né? E se eu aumentar um pouco mais aqui esse número? Ó, vai ficar um roxo. E assim vai, eu vou conseguir... existem ferramentas que conseguem dar esse código para você de uma maneira mais melhor, uma maneira um pouco melhor, para você ter uma tonalidade perfeita, assim, do jeito da cor que você quer, né? Então, eu vou colocar uma caixa aqui, vou botar uma caixa vermelha por enquanto, e vou fazer o seguinte, ela vai ter 0, né, de dimensão, então a minha caixa vai ser exatamente do tamanho, a sombra da minha caixa vai ser exatamente do tamanho da minha caixa, e a sombra da minha caixa também vai ser 0 esfumaçada, ou seja, vai ser bem nítida igual a minha caixa. Só que eu também quero começar a posicionar ela no mesmo lugar da minha caixa verticalmente, só que horizontalmente eu quero colocar ela ao lado da minha caixa. E olha o que a gente tem aqui. Parece que tem uma caixa ao lado da outra, mas na verdade esse quadrado vermelho é a sombra do nosso H1, certo? Então, isso já começa a instigar a nossa criatividade de certa forma, né? E o mais louco do CSS e dessa propriedade Box Shadow é que ela permite a gente ter várias sombras, ou seja, um elemento do HTML pode ter várias sombras. Numa caixa pode ter uma sombra vermelha, depois ela pode ter uma sombra azul, pode ter uma sombra verde, e eu posso posicionando essas sombras do jeito que eu bem quiser, né? Então, como é que eu faço para ter duas sombras numa mesma caixa, ou seja, num mesmo elemento? Eu ponho vírgula. No momento que eu ponho vírgula, vai sumir ali, mas aí eu declaro o posicionamento, né? Todas as regras da minha nova caixa. Agora eu quero que apareça embaixo a caixa. Então, se o primeiro valor é o horizontal, então o primeiro valor tem que ser 0. Aqui, gente, botar o px quando é 0, botar o px ou não, funciona do mesmo jeito, tá? Porque 0 é 0 em qualquer unidade de medida. Então, 0, vou chutar que seja 128 também. 128, ó, já apareceu embaixo, né? 128, agora eu posso colocar direto, se eu não quiser ter um esfumaçamento ali e um dimensionamento, eu posso pular direto para a cor. Né? Então, eu vou colocar aqui green. Ó, já ficou duas caixas. E parece que, de novo, parece que são dois elementos
novos que estão no HTML, mas ainda são a sombra do mesmo, ó. Se eu passar o mouse em cima aqui, ó, ele só vai destacar o próprio H1, mas essas outras duas caixas aqui foram desenhadas pelo CSS. E assim vai, gente, ó, eu posso ir e começar a colocar várias caixas. Agora vamos botar aqui 128px, mais 128px, e eu vou fazer uma caixa, ó, já veio a terceira caixa, ó. Vou colocar ela amarela, yellow. E assim vai, gente, eu posso começar a colocar várias caixas. Agora, qual que é o dobro de 128? 250... Vamos ver. 254, sei lá. 254px e vou botar um pink. Não, 254 ficou muito longe, eu quero botar embaixo do verde. Então, embaixo do verde, eu tenho que ter esse aqui 0, ó. Ó, pronto. Olha aí, matei a charada, hein? Acertei mesmo, era 254 aqui. Não, 256, ai, errei. Entendeu? Eu fiz uma caixa rosa. E, gente, esse é a grande sacada aqui para a gente conseguir fazer o desafio da Pokébola e entender como funciona o Box Shadow. Eu espero que eu consegui tirar alguma das dúvidas de vocês. Essa parte do modelo de caixa, do Box Model, ainda tem bastante coisa para aprender, mas esse aqui é o básico. Tem mais uma propriedade que eu aconselho vocês estudarem, que é a Box Sizing. E aí, vou ver se rola fazer mais um vídeo curto para explicar o que é o Box Sizing. Beleza, galera? Então, vamos nos ver e boas aulas, bons estudos!